Olá, meus amados, aqui estamos de volta com mais uma lição da Palavra de Deus e hoje a lição 9 com o tema O Estilo de Vida Cristão. Nessa lição, nós iremos responder muitos questionamentos. Como é de fato um estilo de vida cristão? Como Deus deseja que seus filhos vivam, se relacionem? Quais os procedimentos de uma vida com Cristo? Essas e outras perguntas nós iremos discutir e responder através da palavra de Deus. E vamos lá para a primeira pergunta, né? Que mudança maravilhosa ocorre na vida daqueles que aceitam a Jesus Cristo? Então vamos ver que tipo de mudança acontece na vida das pessoas que aceitam Jesus como seu Salvador e Senhor. 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17, irá nos responder. Vejamos. Diz a palavra: E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Então, quem está em Jesus, né, não tem como ser a mesma pessoa. A partir do momento que você conhece a Jesus, tem o contato com Jesus, tem um encontro especial com Jesus, se torna uma nova criatura. Então, tudo que foi do passado, né? As coisas antigas já passaram e vão se fazer novas. Que texto maravilhoso, né? Então, aonde o cristão deve centralizar seus propósitos e todos os seus pensamentos? Em que direção deve estar o nosso pensamento? A palavra cristão, né? Ela vem de Cristo, né? Isso aqui foi a primeira vez que os discípulos foram chamados de cristão foi em Antioquia, porque falavam tanto em Cristo que as pessoas ali chamaram, deram o nome para eles de cristão. Então, assim, você e eu, vamos dizer assim, o que deve ocupar o nosso coração, a nossa mente, né? E que deve centralizar os nossos propósitos. Filipenses capítulo 4, verso 8 irá nos responder. Diz a palavra: Finalmente, irmãos, tudo o que é verdadeiro, tudo o que é respeitável, tudo o que é justo, tudo o que é puro, tudo o que é amável, tudo o que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Então, resumindo aqui, o que Paulo quis dizer em Filipenses, capítulo 4, verso 8, é que tudo que agrada a Deus, tudo que tem que a ver com a pureza, que tem o respeito, que é verdadeiro, amável, né, de boa fama, isso deve ocupar o nosso pensamento. Então, assim, o nosso pensamento deve estar ligado com o céu. Tudo que vem das regiões celestiais, tudo que agrada a Deus, pensamentos positivos. E, de fato, os pensamentos negativos, eles trazem, né, muitas doenças. Inclusive, falamos isso na lição passada. Traz problemas de saúde. Então, faça isso. Ocupe o seu pensamento com coisas que agradam a Deus, que louvem a Deus, que tenham respeito, pureza, justiça, sejam amáveis e verdadeiros, tá certo? E agora, se tratando de um proceder cristão, fala também da amizade. A Bíblia ela é completa. Então, que tipo de amizade o apóstolo Paulo recomendou que o cristão deve evitar? Ou seja, que tipo de amigos, vamos dizer assim, né? Que devem ser evitados a nossa companhia. 1 Coríntios capítulo 5, versículo 11, e vejamos o que a Bíblia fala. Mas agora vos escrevo que não vos associeis com alguém que, dizendo-se irmão, foi impuro, ou avarento, ou idólatra, ou maldizente, ou beberrão, ou roubador, com esse tal, nem ainda com mais. Olha só, queridos, com esse tipo de pessoa. Tá certo que a Bíblia diz que nós, que somos luzes, devemos iluminar a vida das pessoas e somos o sal da terra, né? A luz do mundo e o sal da terra. O próprio Cristo falou isso.
devemos iluminar a vida das pessoas e trazer sabor. Então, quando formos resgatar alguém para Jesus, né, não devemos fazer acepção de pessoas ao fazer isso. Todos são dignos do reino de Deus. Agora, Paulo aqui descreve as pessoas que não devemos nos associar ou passar tempo com elas na questão de envolvimento com essa pessoa. Esse tipo de pessoas impuras, avarenta, idólatra, maldizentes, beberrão, roubador, né? Então, esse tipo de amizade deve ser evitados, porque quando se trata de levar o amor às pessoas, a todas as pessoas, até esse tipo de pessoas aqui, elas devem conhecer sobre o amor de Jesus, mas não deve ser pessoas que devemos nos associar diariamente com elas, né? Podemos manter o contato para trazê-las para Cristo, ensinar o amor de Jesus, mas não se associar, de acordo com o Conselho de Coríntios. E a conversa? Qual é o tipo de conversa que deve fazer parte de nossa vida, da vida do cristão? Efésios capítulo 4, versículo 29, irá nos dizer, diz a palavra: não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim unicamente a que for boa para edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que ouvem. Palavras torpe. Palavras que desagradam a Deus, em outras palavras aqui. Aquelas palavras que desagradam ao Senhor. Palavrões, xingamentos, palavras que difamam. Então, esse tipo de palavreado deve estar longe do nosso falar, né? Do nosso falar. Devemos procurar palavras que agradem a Deus, que edifiquem as pessoas, que tragam positividade para a vida das pessoas, que elevem as pessoas, né? E a gente sabe muito bem que tipo de palavras devemos expressar. Nada de palavrões, devemos ter cuidado com os palavrões. Isso atrasa, isso não agrada a Deus, tá certo? Segundo a Bíblia, qual é o vestuário? Então, assim, o proceder cristão, ele está no falar, ele está no agir, ele está no se relacionar, ele está nas companhias que devemos buscar e também está no tipo de vestuário, né? Então, assim, que tipo de vestuário é o apropriado para um cristão, para uma pessoa que se diz estar em Cristo, andar com Jesus, representar a Jesus? Deuteronômio capítulo 22, verso 5 e 1 Timóteo capítulo 2, verso 9 e 10 irá nos dizer, irá nos responder. Vamos lá, Deuteronômio capítulo 22, verso 5 diz a palavra: a mulher não usará roupa de homem, nem o homem veste peculiar à mulher, porque qualquer que faz tais coisas é abominável ao Senhor teu Deus. Então, olha aqui, esse texto está dizendo do vestuário masculino e feminino, né? E também a questão de roupas que desagradem a Deus, no que diz respeito ao homem transformar-se, né, através do vestuário em uma mulher. Isso é abominável ao Senhor. Ou a mulher se transformar no vestuário em um homem. E o que dizer da calça? Olha só. Quer dizer que a mulher não deve usar calça? Olha só, a vida de um cristão é uma vida equilibrada, né? Vamos dizer que uma mulher cristã tenha que utilizar uma calça, por exemplo, para fazer atividade física, ela não deve vestir saia, né? É inapropriado vestir saia, então deve vestir uma calça, lógico, né? Que a parte de cima, a blusa, a camisa que vai ser utilizada deve ser um pouco maior, né? No sentido de não mostrar o seu corpo. Então, assim, há uma necessidade de usar calça na academia? Sim, mas que não traga, vamos dizer assim, imoralidade para o seu corpo, chame a atenção dos homens para o seu corpo, para a curva do seu corpo, tá certo? E, por exemplo, às vezes é utilizado calça por mulheres, mas uma calça em que não marque o corpo. Então, a gente deve ter cuidado com isso, não ser extremista, radical, né? Porque existem também mulheres que usam saias ou vestidos,
mas que são colados no corpo, que mostre, né, a curva do corpo e termina desagradando ao Senhor. Então, nem um extremo e nem outro. A vida do cristão é a vida equilibrada, tá certo? Então, existem essas questões que devem ser evitadas. O que adianta usar um vestido e que mostre o formato do corpo, que atraia a atenção masculina para o corpo da mulher. A sensualidade, é isso que deve ser evitado. E também a questão da calça que é utilizada, que colhe o corpo. Né? Não quer dizer que não possa usar uma calça folgada, é isso, que não delinee seu corpo, não modele seu corpo, mas que está sendo necessário ser utilizada no momento ali, tá certo? E 1 Timóteo capítulo 2, verso 9 e 10, da mesma sorte que as mulheres em traje decente se ataviem com modéstia e bom senso, não com cabeleira frisada e com ouro ou pérolas ou vestuário dispendioso, porém com boas obras, como é o próprio as mulheres que professam ser piedosas. Olha só, queridos, o que aqui Paulo está dizendo aqui a Timóteo, 1 Timóteo, não é isso? O vestuário tem que ser com decência e modéstia, né? Bom senso, não utilizando ouros. Aqui naquela época as mulheres faziam o cabelo, entrançavam o cabelo e colocavam ouro e pérolas que chamava a atenção. É isso, então assim, a uma mulher passar pela rua, se ela tiver com a roupa bem curta e bem colada, né? E os homens assim, alguns homens que são realmente pessoas que falam palavras torpes, né? Irão chamar termos pejorativos a esta mulher. No entanto, uma mulher que está trajada de um vestuário modesto e decente, jamais levará nomes como esse, pejorativos, tá certo? Então, assim, bom senso, trajado, porque nós somos representantes de Deus aqui na Terra. Então, devemos nos trajar de forma a não trazer a vaidade à tona, né? E agora, a mulher não deve se arrumar? Sim, deve se arrumar. Somos representantes, volto a dizer, somos representantes de Deus aqui na Terra. Deve se arrumar com decência, com modéstia, com bom senso, tá certo? E que glorifique o nome de Deus, tá? E com relação à questão do ardor no exterior, uso de joias, né? Será que devemos usar, né? A maioria das mulheres, vamos dizer assim, brincos, pulseiras, colares. O que é que a Bíblia fala? 1 Pedro capítulo 3, verso 3 e 4. Tá certo? Vamos ver o que é que a Bíblia fala com relação a essa questão. A Bíblia fala o seguinte: não seja o adorno da esposa o que é exterior, como frisado de cabelos, adereço de ouro, aparato de vestuário. Seja, porém, um homem interior, do coração unido ao incorruptível, traje de um espírito manso e tranquilo, que é de grande valor diante de Deus. Então, a Bíblia aqui está dizendo com relação à questão, né, dos adereços de ouro ou joias, né? Ou aparato no vestuário que chame a atenção, tá certo? Então, assim, brincos, colares, pulseiras, eles são utilizados para aprofundar ou demonstrar a vaidade. Se aquilo ali que você está utilizando não é para a glória de Deus, a Bíblia diz que é melhor não utilizar, né? E assim, algumas joias são necessárias ser utilizadas, por exemplo, o relógio, né? E a aliança quando é casado. Então, joias necessárias, sim, não há problemas. Então, utilizar joias que elevem o ego, a vaidade, vai desonrar a Deus. É isso aí que Deus está falando aqui em 1 Pedro, né? Porque para ele, um espírito manso e tranquilo é o que traz valor diante de Deus, grande valor, como diz a palavra. E com relação à maquiagem, né? Outro tipo de adereço que é utilizado para a vaidade feminina, vamos dizer assim. Mas, por exemplo, existe uma questão. Se eu vou fazer uma apresentação na televisão, há necessidade de uma maquiagem modéstia.
não coisas que traga a depravação, maquiagens fortes, mas existe uma necessidade de colocar uma maquiagem, né, um pó, né, isso, um batom bem mais suave, porque vai aparecer na televisão, para não ter aquela questão de aparecer com o rosto, né, desfigurado. Então, gente, olha só, queridos e queridas que estão ouvindo este vídeo. Tudo para Deus se chama equilíbrio. A gente não é um cristão radical, de um extremo em que tudo tem que ser um cristão carrancudo, um cristão que não se arruma, né? Isso é um extremo. Ou então, por outro lado, liberal, que se arruma demais, que é vaidoso. Não. Tem que haver equilíbrio, modéstia, simplicidade, bom senso, tá certo? Tudo em equilíbrio. Agora, como é que deve se relacionar um cristão com os da fé, os irmãos da fé? Diz a palavra em Efésios capítulo 4, verso 25. Por isso, deixando a mentira, fale cada um a verdade com seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Agir com palavras honestas, não utilizando mentiras, tratar bem o próximo, tá certo? E os filhos? Os filhos, Efésios capítulo 6, verso 1 e 2. Os filhos devem obedecer aos vossos pais no Senhor, porque isso é justo. Honra teu pai e a tua mãe, porque é o primeiro mandamento com promessa, que diz lá na palavra de Deus em Êxodo capítulo 20, né? O quinto mandamento da lei de Deus. Então, os filhos devem obedecer aos pais no Senhor, tá bom? Com equilíbrio. E os pais? Efésios capítulo 8, verso 4. Como deve tratar os filhos? E vós, pais, não provoqueis vossos filhos a ira, mas criai-vos na disciplina e na administração do Senhor. Não provocar a ira do filho, ou seja, abusar da sua autoridade de pai. Deve haver o respeito também. Assim como o filho deve respeitar e obedecer ao pai, o pai também deve respeitar o filho. É isso, criar na disciplina do Senhor e administração do Senhor, no Senhor, tudo em Deus. E os maridos, como devem tratar as esposas? Efésios capítulo 5, verso 25. Maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e assim mesmo se entregou por ela. Amor. Marido, não vai tentar entender uma mulher, porque isso é complexo. Até uma mulher para se entender é difícil. Mas a ame. A ame como Cristo amou a igreja. E a esposa? Como deve tratar o esposo? Efésios capítulo 5, verso 22. As mulheres sejam submissas ao seu próprio marido como ao Senhor. Submissão aqui quer dizer respeito. O marido não deve abusar de sua autoridade e nem a mulher da sua. Tá certo que hoje na sociedade os direitos são iguais, mas deve haver, o marido é o cabeça da família. E isso Deus falou e vai continuar sendo. A submissão aqui é respeito para com o marido. Deve respeitar, é uma forma de amar. É o respeito. E os empregados, como deve tratar os patrões? Efésios capítulo 6, versos 5 e 6, diz a palavra. Quanto a vós outros servos, obedecei ao vosso Senhor segundo a carne, com temor e tremor, na sinceridade do vosso coração, como a Cristo, não servindo à vista, como para agradar a homens, mas como servo de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus. E os patrões, Efésios 6, 9 diz, e vós, senhores, de igual modo, procedei para com eles, deixando as ameaças, sabendo que o Senhor, tanto deles como vosso, está nos céus, e que para com ele não há acepção de pessoas. Olha só, o seu empregado tratar com respeito os patrões e os patrões não abusar da sua autoridade, né, tratando com ameaças os seus servos ou seus empregados. Então, observe aqui que o relacionamento de um cristão tem a ver com o relacionamento com Cristo. Jesus não é um ser tirano em que a gente tem que obedecer como robôs ou tem que ser obrigado a fazer isso. Não, é por amor, né, é com respeito. A obediência aqui é com respeito, a submissão é com respeito, servir com respeito, tudo isso com respeito, moderação e equilíbrio, queridos, diz a palavra. E como deve ser o namoro de um cristão? Até isso a palavra de Deus fala. Olha que coisa interessante. 1 Tessalonicenses capítulo 4, verso 4 a 7.
Atos 15, 20 e Provérbios 5, 3 a 8. Vejamos o que a Bíblia fala com relação à questão do namoro. Como é que deve ser um namoro cristão? 1 Tessalonicenses capítulo 4, verso 4 a 7 diz: que cada um de vós saiba possuir o próprio corpo em santificação e honra, não com o desejo de lascívia, como os gentios que não conhecem a Deus, e que nesta matéria ninguém ofenda nem defraude a seu irmão, porque o Senhor, contra todas estas coisas, como antes vos avisamos e testificamos claramente, é o vingador, porquanto Deus não vos chamou para a impureza, e sim para a santificação. Atos, capítulo 15, verso 20, diz: mas escrever-lhes que se abstenham das contaminações dos ídolos, bem como das relações sexuais ilícitas, da carne de animais sufocados e do sangue. E Provérbios 5, 3 a 8 diz a palavra, falando sobre a mulher adúltera, né? Porque os lábios da mulher adúltera destilam favo de mel, e as suas palavras são mais suaves do que o azeite. Mas o fim dela é amargoso como o absinto, agudo como a espada de dois gumes. Os seus pés descem à morte, os seus passos conduzem ao inferno. Ela não pondera a verdade da vida, anda errante nos seus caminhos e não sabe. Agora, pois, filho, dá-me ouvidos e não te desvie das palavras da minha boca. Afaste o teu caminho da mulher adúltera e não te aproxime da porta da sua casa. Então, queridos, como deve ser um namoro cristão? Aqui Paulo fala em 1 Tessalonicenses, né? Que devemos santificar o nosso corpo, honrar o nosso corpo. O namoro cristão não é um namoro sexual, tá certo? O sexo foi feito para o casamento. Tanto é que aqui em Atos capítulo 15, verso 20, devemos nos abster, diz aqui, né? Além das carnes de animais sufocados, do sangue, das relações ilícitas, né? Sexo antes do casamento é chamado de fornicação, desagrada a Deus. O namoro, ele é um momento de você conhecer a pessoa e não o corpo da pessoa. Alguns dizem, não, eu devo experimentar para ver se vai dar certo. Não. A pessoa, o ser humano não é um objeto para test drive. Ele é uma pessoa, um vaso de bênção de Deus, o instrumento do Senhor. Então, o namoro não deve haver sexo, tá certo? O namoro é o momento de você conhecer a pessoa, conversar com a pessoa, tá certo? Deve haver carinho, sim, mas não carícias. Isso faz parte do casamento, né? E aqui, em Provérbios, fala da questão da mulher adúltera, né? Essa questão do envolvimento com a mulher adúltera, que destila, diz aqui que os seus lábios destilam como favo de mel, mas no final vai ser realmente terrível, tá certo? E o casamento? Qual é a atitude dentro do casamento? Nós já vimos lá que o relacionamento entre esposo e esposa deve haver submissão, respeito, amor, né? E aí, diálogo, que é uma coisa que deve haver dentro também do casamento cristão. 1 Coríntios capítulo 7, 10 a 14, vejamos o que é que a Bíblia fala. Ora, aos casados ordeno, não eu, mas o Senhor, que a mulher não se separe do marido. Se, porém, vier a separar-se, que não se case com ou que se reconcilie com seu marido, e que o marido não se aparte da sua mulher. Aos mais digo, eu não o Senhor. Se algum irmão tem mulher incrédula e esta consente em morar com ele, não a abandone. E a mulher que tem o marido incrédulo e este consente em viver com ela, não deixe o marido, porque o marido incrédulo é santificado no convívio da esposa, e a esposa incrédula é santificada no convívio do marido, crente. De outra sorte, os vossos filhos seriam impuros, porém agora são santos. Mateus 19, 8 e 9, respondeu-lhe Jesus: por causa da dureza do vosso coração é que Moisés vos permitiu repudiar a vossa mulher. Entretanto, não foi assim desde o princípio. Eu, porém, vos digo, quem repudiar sua mulher, não sendo por causa das relações sexuais ilícitas, e casar com outra, comete adultério. E o que casar com a repudiada, comete adultério também. E Hebreus 13, 4, digno de honra entre todos seja um matrimônio, bem como o leito sem mácula, porque Deus julgará os impuros e adúlteros. Olha só como é que deve ser a atitude dentro do casamento cristão. Aqui Deus está falando, Jesus está falando com relação à questão do casamento para a vida toda. Quando a pessoa ela é casada e lá no casamento ela conhece a Cristo depois de casada e o seu marido ou a sua esposa são incrédulos,
deve continuar com ele, porque o seu testemunho vai trazê-lo para Jesus, vai fazer com que ele veja que você faz parte de Deus, tá certo? E aqui ele está dizendo também com relação ao repúdio, né? O divórcio, de acordo com a palavra de Deus, será apenas devido a relações sexuais ilícitas, adultério, não por incompatibilidade. Aquela pessoa que divorciar do outro por incompatibilidade não deve casar-se. O divorciado não deve casar-se com ninguém. Se casar, está cometendo adultério, tá certo? E se ambos se separaram por incompatibilidade, não deu certo na personalidade, não combinaram alguma coisa, os ambos divorciaram, ótimo. Não se casaram com ninguém, pronto. A partir do momento que um dos dois casam-se, né? O que casou comete adultério e deixa o outro livre para poder casar. É isso? E aqui diz que o matrimônio é digno de honra. Não deve haver no leito imaculadade, ou seja, tem que ser um leito sem mácula, sem coisas que desagradam a Deus. Essa história que entre quatro paredes pode tudo, não é bem assim que a palavra de Deus descreve, tá certo? O sexo deve ser feito de maneira que agrade a Deus, né? Agrade a Deus, tá certo? E com relação, não vou entrar no assunto do sexo, as formas de sexo, mas quero citar que o sexo anal, ele é um sexo diante de Deus abominável. Ele é prática sodomita, tá certo? É prática sodomita, ou seja, de Sodoma, que foi destruída, porque lá tinha realmente a abominação diante de Deus. E com relação ao sexo oral, né, depois deve ser detalhado, não quero entrar neste assunto, mas resumindo, o sexo tem que agradar não somente ao casal, mas a Deus, tá certo? Mas a Deus. Vamos continuar. E com relação aos costumes e diversões mundanas, o que é que a Bíblia fala? 1 João 2, 15 a 17 a 4, 4. Não amar o mundo nem as coisas que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele, porque tudo que há no mundo é a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida. Não procede do Pai, mas procede do mundo, tá certo? Infiéis, não compreendesse que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, constitui inimigo de Deus. Tiago 4, 4. Então, os costumes e diversões mundanos devem ser evitados na vida da pessoa que segue a Jesus, que anda com Jesus, né? E o comportamento sexual, gente, a Bíblia fala em esse capítulo 20, verso 14, não adulterarás, né? Como eu havia falado para vocês. Em 1 Coríntios 6, 9 e 18 diz que, ou não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não vos enganeis, nem impuros, nem idólatras, nem adúlteros, nem efeminados, nem sodomitas, fugir da impureza. Qualquer outro pecado que uma pessoa cometer é fora do corpo, mas aquele que pratica a imoralidade peca contra o próprio corpo, tá? Então, a questão sexual não deve haver imoralidade, coisas que desagradem a Deus, ou forçada. O esposo não deve forçar a esposa a fazer coisas que o agrade, né? Mas que isso não agrada a Deus. E assim, a mulher também não deve forçar o seu esposo a fazer coisas que somente a agrade, mas que desagradem a Deus, tá certo? Ok? Então, sem mácula, o momento sexual deve estar na presença de Deus também. E com relação às autoridades, o que é que a Bíblia fala? Romanos 13, 1 a 4, 1 Pedro 2, 13 e 14, Atos 5, 29. Aqui, queridos, fazendo um resumo, né? Romanos 13, 1 a 4, depois você pode ver, né? Que o homem está sujeito a autoridades superiores, tem que ter respeito com a autoridade, né? Que é uma ordenação de Deus. Não precisa viver em guerra ou desacatar a autoridade, mas com respeito à autoridade. Romanos 13, 1 a 4, né? E aqui também, 1 Pedro diz que a gente deve sujeitar a toda instituição humana por causa do Senhor, que seja o rei como soberano, autoridade, né? A gente deve se sujeitar às autoridades, tá certo? A não ser que essa autoridade vá denegrir o seu princípio religioso cristão. Aí deve ser conversado, deve ser orado a Deus, mas não enfrentar a autoridade, né? E aí Pedro fala em Atos capítulo 5, 29 que antes importa obedecer a Deus do que aos homens, tá certo?
E as cerimônias que foram instituídas por Jesus para os cristãos, quais são elas e o que significam? João 13, 4, 5 e 15, né? Fala da ceia, tá bom? E Jesus aqui, ele lavou os pés dos discípulos, depois ceiou com eles, tá certo? 1 Coríntios 11, 23 a 28, explica a questão da ceia, né? Que o suco de uva simboliza o sangue de Cristo, tá bom? E o pão sem fermento simboliza o corpo de Jesus. E ele pediu que fizesse isso. Toda pessoa pode fazer isso, toda pessoa pode ceiar, porque é uma reafirmação do seu compromisso com Jesus, tá certo? Aí eu coloquei aqui a Santa Ceia, comemora a morte de Jesus e nossa morte para o pecado, né, simbolizando isso. Lava-pés é a cerimônia da humildade, mostra que todos somos iguais perante Deus e igualmente necessitados dele para a salvação. O pão representa o corpo de Jesus que foi sacrificado por nós. E o suco de uva puro, tá certo? Simboliza o sangue de Cristo vertido pelo nosso pecado. Então tá aí a cerimônia que nós podemos e devemos participar, tá bom? E vem o compromisso, queridos, de fé, né? Depois que você ouviu sobre os princípios da vida cristã, você aceita viver de acordo com os seguintes princípios cristãos? Comungar diariamente com Deus, lendo a Bíblia, orando. Comungar é ter aquela comunhão com Jesus, falar com Jesus, ler a sua palavra. Frequentar regularmente a igreja, né? Participar dos cultos e testemunhar de Cristo, que deve haver esse contato também. Revelar modéstia e bom senso no vestuário. Deixar o uso de adornos. Amar os irmãos. Participar sempre da Santa Ceia. Não se envolver com as diversões mundanas e manter-se puro no casamento ou como jovem, se é esse o seu desejo. Se você quer viver uma vida equilibrada ao lado de Jesus, vamos orar neste momento ao nosso Deus. Pai querido, Pai bondoso, obrigada, Senhor, por esse momento estudando a Tua palavra, por esse conhecimento que o Senhor nos trouxe, de como ter uma vida equilibrada ao Teu lado, um relacionamento maravilhoso contigo. Por favor, Senhor, que Tua bênção possa estar sobre cada pessoa que está ouvindo a Tua palavra nesse momento. Que possamos, ó Pai, viver em obediência a Ti, com alegria, com satisfação e demonstrar diante do mundo a quem pertencemos, que é a Ti. Continue conosco, em nome de Jesus. Amém. Obrigado, querido, por sua participação. Que Deus continue a abençoar você e a sua família. E até o próximo estudo.